Ai, como esse tema tá em alta, né, sobre a questão de pessoas controladoras. E aqui, mais especificamente, a gente vai falar do padrão de controle que muitas vezes, ao longo dessa existência nossa, que muitas vezes é regada por medo, por incertezas, leva a gente e levou várias personalidades nossa a buscarem esse lugar de querer segurar as coisas, de se sentirem confortáveis se elas sentem que estão no controle. Mas muitas vezes trazendo esse padrão de controle de uma forma muito tóxica, pesando até para possessividade. E provavelmente você tem isso em certa medida e não está percebendo, mas aqui eu vou trazer para sua consciência pelo menos um pouco. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Esse é o quinto vídeo de uma série de vídeos que eu estou produzindo baseado nos fragmentos de consciência, nas personalidades múltiplas que eu vejo mais frequentemente nos atendimentos com captação psíquica, né? O meu trabalho com memórias de vidas passadas, com fragmentos de consciência, consciências desencarnadas, né? Tudo no sutil e principalmente realizado no projeto Franciscanos, que atende com captação à distância e é uma parceria minha da minha colega Almira. Inclusive, o link para ele está aqui na descrição, né? E também não deixar de esquecer, se você está vendo esse vídeo e gostar desse tema, porque é um tema bastante pertinente, né? Pesa um pouco, rela um pouco ali no que a gente vê muito em alta hoje em dia, que o povo está falando de narcisismo, né? Cai um pouco nessa questão do controle aqui. Então, deixa o like, ajuda pra caramba a divulgar, que esse conteúdo chegue a mais pessoas e ajude mais pessoas. Mas vamos lá. Pegando, como estou fazendo aqui, um exemplo, uma simulação de um atendimento. E todas essas simulações que eu faço são baseadas em coisas que já aconteceram em atendimentos dentro do projeto Franciscanos, que a gente atua há mais de 2 anos já trabalhando com captação psíquica, pelo menos umas 2, 3 por semana. Então, é uma longa trajetória já. Não tão longa quanto o Márcio, mas já tem um chãozinho bacana aqui de captação. Vamos lá. O que que acontece? Muitas vezes, a gente vê uma mulher que chegou e está com problemas familiares, que o filho está muito revolto, o marido não dá mais atenção para ela, está se sentindo isolada, está se sentindo cerceada dentro de casa, não se sente ouvida. E está um momento muito caótico ali no meio da família, e ela está precisando de uma ajuda, de um entendimento maior. E aí ela vê, acha lá nos anúncios o projeto Franciscanos, entra em contato comigo, traz esse relato, né, conta para mim de todas essas dificuldades, e a gente vê essa dificuldade de ser ouvida, né? O que que ali está interferindo nessa comunicação? Estabelecemos o foco a partir disso, e abrindo o campo dela, eu vejo uma daquelas matronas, sabe aquela figura? Não sei se quem está aqui já assistiu Encanto, aquela figura da avó, daquela senhora forte, geralmente em filmes latinos, né? Tem muito dessa figura que cuida da casa inteira e manda e desmanda em todo mundo. A palavra dela é lei. E eu acesso isso no campo sutil da pessoa como um fragmento de consciência da pessoa, ou seja, uma outra vivência dela em outra vida que teve essa experiência, né? E aqui, como eu sempre falo, a gente não se apega ao contexto, a gente busca entender o padrão. E aí a gente percebe aquela personalidade, aquele peso da rigidez, o peso da vida árida que aquela mulher viveu, que muitas vezes, provavelmente, vamos pegar desse exemplo aqui, construir essa figura dessa personalidade. Ela casou jovem, casou com 14, 15 anos, engravidou cedo, e teve ali o marido morreu cedo porque ele tinha diversos enfrentamentos com outras casas, com outras famílias, então ele morreu em atentados.
ela se vê sozinha na necessidade de controlar e guiar aquela casa com uma filha mais nova, e ela acaba assumindo essa força para si e vai batalhando, vivendo nesse regime árido e vai construindo uma casa. Ela chega a casar de novo, mas continua mantendo o controle das coisas, expande a família, vê filhos, vê netos e passa suas tradições, suas questões para esses descendentes, né? E qual que é a grande questão que a gente percebe quando a gente sintoniza uma personalidade? Não é só é a história, uma historinha bonitinha, mas é o padrão vibracional que ela carrega. E ali a gente vê um padrão de rigidez, de dureza, de aridez com a vida, e uma dificuldade de escutar os outros, porque ela necessita estar no controle de todos ali à volta, com a intenção, conscientemente para ela, ela está protegendo todo mundo, mas ao mesmo tempo que ela protege, ela retira a força da família, né? Ela não quer que o netinho, que agora quer ser médico, vá para longe. Ela não quer que o filho pense diferente dela. Qualquer um que pensa diferente na casa acaba gerando, de certa forma, um atrito com ela, porque tudo isso foge do controle dela. E quando foge do controle dela, acessa aquele lugar daquela jovem que se casou e perdeu o controle de tudo e teve que retomar a força. Então, quando a gente fala de personalidades controladoras, e por que que eu falei de narcisismo, né? Porque o adoecimento, né, do padrão narcisista, ele está muito alicerçado nesse nosso histórico social, na maneira com que a gente, na nossa vivência, muitas vezes essas mães viveram, né? Não que justifica, pelo contrário, é parte do seu direito você se distanciar dessas pessoas, aprender a lidar com o que elas deixaram com você. É mais para entender que a gente vive numa sociedade e a gente carrega esses padrões de vidas passadas, de ancestralidade também, né? Acaba que se mistura e forma todo um núcleo do controle dentro da gente, mas que a gente vive essa necessidade de controle desde sempre. Porque a gente precisa de segurança, porque na verdade a gente quer se sentir seguro, porque senão a gente muitas vezes entra em choque, porque a gente precisou de criar essas seguranças para continuar lidando com as coisas da vida, né. E aí qual que é o trabalho que a gente faz em cima de uma pessoa dessa? Que a gente ajuda ela a perceber? Porque falta leveza, falta escuta, porque ela não consegue se identificar. Se essa é uma personalidade dessa muito próxima, mostra que ela não consegue se identificar com aquilo que vai contra o que ela acha que é certo. Então, às vezes, o filho está brigando porque ele está com 18 anos e está querendo manifestar a individualidade dele, sair fora. Às vezes, ela está trazendo ali uma atmosfera de muita prisão, de aprisionamento, porque ela está com medo das coisas que estão mudando, né? Então, a gente ajudar ela a perceber essa transição, essa mudança, né? E quando a gente traz um relato de uma memória dessa, a gente traz com toda essa explicação e todo esse contexto e entrega para a pessoa um ambiente psíquico um pouco mais organizado, né? Porque essas captações, esses fragmentos de consciência, eles estão afetando diretamente a forma da pessoa pensar e sentir. É uma carga, é um registro emocional que a gente transmuta através da apometria. Então, o objetivo nesse caso seria, por exemplo, entregar para ela uma relação mais nutritiva, de se vangloriar, de apoiar, de suportar e de aprender a receber. De aprender a receber carinho, receber afeto e receber o que o outro tem para oferecer dentro dos limites dele. Por hoje é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado e boas vibrações.